Olá, muito boa tarde. Aqui no ar mais um programa Saúde em Dia e eu, Dr. Ângelo Pavim, mais uma vez com vocês às 17h30 aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano. Nós, você internauta, participe com a gente, clique aqui embaixo. Web TV São Caetano, no Participe e mande suas perguntas aqui. Web TV São Caetano, onde você que faz a nossa televisão. Vocês aqui com a gente aqui, mais uma vez, às 17h30 aqui na Web TV, você manda sua pergunta, você faz a nossa televisão, você que faz o nosso canal, você é a televisão, tá? Segundo pesquisa realizada pela Agência Brasil, cerca de 1/3 da população brasileira tem algum tipo de problema na coluna, ou seja, aproximadamente 54 milhões de pessoas sofrem com dores persistentes, na maioria das vezes em consequência de doenças crônicas degenerativas. No programa de hoje, vamos falar melhor sobre esse assunto. Comigo, o ortopedista, especialista em coluna, cirurgião de coluna, o especialista, o Dr. André Marcondes César. Muito boa tarde, doutor André. Boa tarde, doutor Ângelo. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por o senhor ter atendido a nossa súplica de trazê-lo aqui. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com os seus telespectadores. Muito obrigado por ter aberto assim esse ato na sua agenda, que eu sei que é estupefacta, assim, tá? Muito obrigado mesmo, viu? O doutor André, ele faz consultório aqui em São Caetano, André? O meu consultório principal é aqui em São Caetano, ali na Rua Alegre. Sei. Bem ali no finalzinho, na divisa da nossa cidade com Santo André. Sei. Atendo lá, o meu movimento forte lá da população de São Caetano, então todos os espectadores que quiserem ir estão convidados. É na Rua Alegre, número? 598. O telefone de lá, qual é que é? 4229-8253. Você tem e-mail lá? A gente tem um site lá, www.cor.med.br, e nesse site tem os outros locais que eu atendo, para se alguém tiver interesse de procurar, pode ficar à vontade. Legal. É cirurgião de coluna, é isso mesmo, né? Cirurgia de coluna. Muito bem. Vou te chamar de André, me chama de Ângelo, esquece médico aqui, tá? Então, a partir de agora, os nossos internautas podem mandar as perguntas, tá? Doutor, vamos lá. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse quais as principais doenças que atingem a nossa coluna, André. Assim, a gama de cirurgia, de patologias da coluna, o senhor como médico também deve saber, é extremamente extensa para a gente passar por uma população não habituada. Mas a gente poderia dividir basicamente nas malformações e nas doenças genéticas e congênitas e nas doenças degenerativas, que é a grande maioria dos casos que a gente tem hoje, como o senhor acabou de ler aí pra gente, que seriam as... Pessoal, congênita é aquilo que vem de pai para filho? Congênita é aquilo que vem de pai para filho. Tá. Então nós teríamos as doenças que vêm de pai para filho, ou mais especificamente que a criança já nasce com aquela predisposição àquela deformidade ou àquela patologia. E nós teríamos também as doenças degenerativas, que seriam aquelas colunas que nasceram normais e elas vêm se desgastando, se degenerando, envelhecendo com o passar dos anos, que é a grande maioria das doenças que a gente tem hoje. Dentro dessas doenças degenerativas, o foco na população brasileira hoje seria as doenças do disco da coluna, como a hérnia de disco tão falada por aí, tão comum aí da nossa população, e as artroses. E nós temos um volume menor, que seriam as doenças tumorais, que seriam os cânceres de coluna, as metástases, esse tipo de patologia. Então, de uma maneira simples de dividir, seriam esses três grandes grupos aí. A osteoporose aí que o pessoal fala, se enquadra aí também? A osteoporose, ela acaba acarretando alguns problemas na coluna nos pacientes nas fases tardias, principalmente nas mulheres pós-menopausa. Então fica aí para os nossos internautas a dica de mulher, começou o período de menopausa, começou a perder a capacidade de menstruação, digamos assim, é sempre importante ter uma conversa séria com o ginecologista ou com o ortopedista para a gente já começar a investigar esse fato da osteoporose. Ou seja, os dois juntos, né? Ou seja, ginecologista e ortopedista. Todo mundo junto, é o ideal. Nada de buscar o farmacêutico, Pelo nada... amor de Deus, e é um problema que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. É uma coisa que eu bato aqui no programa, ou seja,
Lógico, nada contra os farmacêuticos, nada contra, pelo amor de Deus. Nada com a farmacoterapia, a farmacioterapia, né? Não é fármaco, né? A farmácia, ir no balcão da farmácia. Mas vai buscar seu médico de confiança, tanto faz o médico que seja, na verdade? Exatamente. Mas busque o seu médico, né? E faça um acompanhamento a longo prazo, né? Eu costumo falar muito com meus pacientes que, assim, a medicina é muito complexa para você conseguir resolver um problema numa consulta, às vezes, de 10 a 15 minutos. Então é super importante voltar no retorno, acompanhar, mesmo que seja, o senhor sabe bem disso, para dizer assim, olha, não melhorei, não me senti bem. Isso porque mesmo. aí a gente vai fechando, até que a gente consegue um bom resultado no final do tratamento. Perfeito. A má postura pode ser responsável pelo aparecimento de alguma dessas doenças? Cada vez mais a gente chega à conclusão que a má postura, ou mais especificamente a fraqueza muscular, acarreta problemas na coluna dos nossos espectadores, da nossa população brasileira e mundial. Tanto que isso daí não é só relacionado à medicina, mas hoje a gente está tendo um boom aí das atividades físicas, necessidade de atividade física, acompanhamento cardiológico para atividade física. Então eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, independente do resto que a gente vai discutir. Que a melhor forma de prevenir os problemas da coluna e os problemas posturais é a atividade física de baixo impacto. Quanto mais cedo o indivíduo começar a fazer atividade física de baixo impacto e por quanto mais prolongada ele fizer, em especial se ele fizer orientado por todo o período da vida dele, sem dúvida nenhuma que a incidência de problemas na coluna nessa população vai ser menor. Os problemas e doenças na coluna podem ser hereditários? O senhor gosta que chame o senhor mais de André ou Evaristo? Pode chamar de André. Não, eu vou chamar de Evaristo. Pode chamar de Evaristo. Fiquei sabendo que o senhor gosta mais de Evaristo. Tá vendo? Ó, uma pombinha me contou aqui. Contou aí, muito bem, muito bem. Me fala uma coisa aqui, doutor Evaristo. Os problemas e doenças na coluna podem ser hereditários? Podem, né? O senhor já me falou agora, Podem, né? a gente estava discutindo, a gente tem, o que eu acho que essa pergunta, eu achei super importante essa pergunta que o senhor me fez, porque a gente tem, como a gente estava discutindo, aquelas doenças hereditárias que a criança já nasce com aquela patologia ou a gente tem uma incidência grande já ao nascimento. Mas as próprias doenças degenerativas, as próprias doenças relacionadas ao envelhecimento das estruturas do corpo humano, também se tem um componente hereditário. Então eu não poderia dizer para você que se o pai teve problema, o filho vai ter. Entendi. Eu não tenho como fazer essa relação, mas eu tenho como garantir para você que se o seu pai ou a sua mãe teve problema na coluna, a incidência desse problema em você é alta. Ou seja, é familiar. É familiar. De qualquer forma é familiar. É familiar. De qualquer forma é familiar. Mesmo que a gente não consiga provar matematicamente essa estatística, essa relação, a herança familiar é grande. A chance alta. Agora, o pessoal vive falando assim, puxa, lombalgia, tô com uma lombalgia. Lombalgia é doença? Lombalgia, Ângelo, não é doença. Tá? Lombalgia é um sintoma que quer dizer única e exclusivamente dor na região lombar. Tá? A gente caracterizaria a região lombar do começo do bumbum, do começo da nádega até mais ou menos o meio das costas, de uma maneira simples, seria a região lombar. Então a dor nessa região a gente considera como lombalgia. Ou seja, a lombalgia então é uma consequência, não é causa? A lombalgia não é causa, a lombalgia é uma consequência. Pode ser causada por problemas do aparelho digestivo, rim, inúmeras outras patologias não relacionadas com a ortopedia, pode ser causada por problemas da própria coluna, tanto doenças simples quanto doenças mais complexas, e também pode ser causado, em 90% dos casos, só por um espasmo muscular, uma dor muscular, uma sobrecarga que a gente resolve de uma maneira fácil e simples. Ou seja, o paciente está com uma lombalgia, busque um médico, porque isso é uma consequência. E o médico vai saber qual a causa dessa lombalgia. Exatamente, eu gosto de explicar para a população o seguinte: a maioria do nosso atendimento médico hoje é feito via pronto-socorro. O médico do pronto-socorro, ele não tem por objetivo tratar ou acompanhar esse paciente. O objetivo dele é resolver a urgência e orientar para acompanhar um tratamento depois. Então o paciente às vezes recebe o diagnóstico, eu tenho uma lombalgia, ele acha que ele já tem um diagnóstico. Ele não tem um diagnóstico como o senhor mesmo está frisando. Ele tem um sintoma de dor lombar, que vai ser medicado e tem que ser acompanhado e investigado adequadamente. Perfeito. E eu também, para os meus pacientes, ainda coloco uma coisinha a mais, que é diferente de uma farmácia. Quer dizer, na farmácia o senhor vai, doutor Evaristo, o senhor vai numa farmácia e está com febre, mas está com uma pneumonia que o farmacêutico não sabe. Exatamente. Ou até o balconista. Ele dá o que na farmácia? Uma Novalgina. Uma Novalgina. Não é verdade? Mas ele está com uma pneumonia. A Novalgina baixa a febre,
mas ninguém sabe que ele está com a pneumonia. E a gente está perdendo tempo de tratar, é uma doença às vezes Por isso, perigosa. busque o seu médico de confiança, Exatamente. não é verdade? A cirurgia, bom, aí é que nós entramos numa cirurgia. A cirurgia também faz parte do tratamento de coluna? Assim, para as patologias mais graves, doenças pré-estabelecidas e pacientes mais complexos ou pacientes que correm risco de lesão neurológica, com perda de movimento, atrofia muscular, assim, nós temos dentro das doenças da coluna, nós temos doenças extremamente graves. Para esses pacientes, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma indicação cirúrgica. Hoje nós estamos vivendo um período extremamente prazeroso de trabalhar com cirurgia de coluna, porque nós estamos tendo uma revolução das técnicas cirúrgicas. Com o desenvolvimento atual de técnicas minimamente invasivas, então a gente tem cirurgia laser, microdissectomia, cirurgia endoscópica, por vídeo, então são procedimentos menos agressivos e com um resultado extremamente satisfatório, o número de indicações cirúrgicas tem aumentado bastante. E além disso, a exigência da população tem aumentado. O paciente hoje, antigamente você falava para o seu paciente assim, olha, toma esse remedinho e vai controlando a dor. O paciente hoje ele não quer isso. O paciente hoje ele exige a solução do problema. Então muitas vezes para agradar e para tratar esse indivíduo que está se tornando cada vez mais exigente, essa população cada vez mais dinâmica e cada vez mais depende do corpo para trabalhar e se desenvolver, a gente tem optado por técnicas cirúrgicas, sendo que o foco hoje, ou melhor, a preferência hoje é optar por técnicas minimamente invasivas com menor risco e menor complexidade. Já temos a primeira pergunta do internauta, tá? Márcia Lemos. Obrigado, Márcia. Obrigado por você ter mandado a primeira pergunta aqui pra gente. O peso da mochila pode prejudicar a coluna da criança? Qual o peso ideal? Perfeito, Márcia. Estou vendo que você está bem informada aí. A gente tem uma legislação atual que prega que a criança pré-escolar pode carregar até mais ou menos 0,5% até 5% do peso dela na mochila e o escolar até no máximo 10% do peso dela na mochila. Então, Márcia, se seu filho for pequenininho, é 5% que ele pode carregar na mochila. Se ele já for maiorzinho, já no período escolar, primeira ou oitava série, em torno de 10% do peso na mochila. Isso daí é só uma orientação para você, Márcia, como mãe, tá? Não é uma regra fixa, nem uma regra estabelecida. Mas pode sim, pode desenvolver problemas no desenvolvimento da criança e do adolescente. Mas é importante eu frisar para você, Márcia, que se o seu filho tiver a tendência a ter um problema na coluna, esse problema vai ser muito mais por características genéticas ou próprias do seu filho, do que por 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos na mochila. Então essas orientações a gente dá para tentar fazer uma saúde dinâmica, uma saúde familiar. Mas se o seu filho tiver alguma tendência a ter um problema sério de coluna, não vai ser 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos na mochila. Hoje a gente está passando aí para a prefeitura, para os órgãos de saúde, algumas medidas fáceis e simples de resolver o problema das mochilas, Márcia. Então seria o seguinte, mochilinha sempre de alcinha dupla para o seu filho carregar, alcinha larga, 5% se ele for pequenininho do peso, 10% se ele for maiorzinho. Ah, André, sabe o que está acontecendo? É muito pesada a mochila do meu filho, a gente pode optar por uma mochila de rodinha, tá certo? Hoje está se usando bastante essas mochilas de rodinha. Aí, Márcia, você toma cuidado de fazer com que ele carregue sempre com o braço esticado e o tronquinho reto. A rodinha também tem altura, tá? Outra coisa, discutir com a escola do seu filho a possibilidade de transferir pelo menos uma parte do material escolar para uso de tablets, computadores, que facilita bastante o estudo da criança, ou se a escola disponibiliza algum tipo de armário para que a criança guarde a quantidade maior de material escolar na própria escola. Ah, interessante. Seria basicamente isso, as orientações assim em relação à mochila. Aí, Márcio, se você ficou com alguma dúvida, você manda outra pergunta que eu respondo para você, sem problema nenhum. Eu acho que mais uma coisa também, se caso a própria Márcia tiver alguém na família já predisponente a algum problema de coluna, busque o seu médico, não é verdade? Exatamente. Eu acho que aquilo que você acabou de falar, especialista, procure o seu médico. Já preventivamente, já busca... A prevenção é sempre o melhor caminho, né? E mais barata, né? Muito é mais barato para não chegar uma muito cirurgia mais lá, barato, né? Muito mais barato. 14 minutos já se passaram, Nossa, olha como foi só, rápido. tá vendo? Olha, vamos para um intervalinho e daqui um minutinho nós voltamos já. Web TV São Caetano, sou eu e você, e o doutor Evaristo André. Daqui a 14 minutinhos já estamos aqui. VaptVupt, já.
Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavin, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano. E nosso convidado de hoje, Dr. Evaristo André, tá? Médico, ortopedista e cirurgião de coluna, que nos está brindando com o assunto aqui sobre coluna, tá? Cirurgia da coluna, uma dificuldade em relação à ortopedia. Durante muitos anos, tá? Uma ovelha negra dentro da ortopedia. Em cada 10 casos, 9 na cadeira de roda. Agora, em cada 10 casos, o sorriso de 11. Né? É bem isso aí, doutor. Não é verdade? Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigado. Eu gostaria só de confirmar o seu endereço. Nós estamos tendo muitas ligações aqui para saber o seu endereço em São Caetano. Obrigado. Aqui em São Caetano, meu endereço é Rua Alegre, número 598, o telefone é 4229-8253. E a gente tem um site, www.cor.med.br, onde tem toda a nossa equipe, os locais de atendimento de todos os profissionais, inclusive os meus. Nós vamos começar a responder as perguntas agora. Nós temos muitas perguntas de internautas aqui, tá? E gostaríamos de pedir também para os internautas que quiserem continuar fazendo suas perguntas, tá? Que clique aqui embaixo, olha, no Participe. Entre com as suas perguntas, que nós somos os seus interlocutores, tá? Eu, Dr. Ângelo Pavin, seu interlocutor. Você faz sua pergunta e nós passamos aqui para o Dr. Evaristo André, tá bom? Dona Vera, do bairro Cerâmica, faz sua pergunta. Gostaria de saber mais sobre escoliose, tá? Um ortopedista já me disse que tenho problema. Infelizmente, ainda não busquei tratamento. Escoliose, doutor. O que é escoliose? Qual que é o nome da nossa... Dona... Vamos baixar um pouquinho. Vera do bairro Cerâmica. Dona Vera, é o seguinte, se a senhora já teve esse diagnóstico de escoliose, a senhora precisa procurar imediatamente um especialista de coluna, porque dentro das doenças da coluna, a escoliose, sem dúvida nenhuma, é uma das mais graves e de mais difícil controle. A escoliose, ela se caracteriza basicamente por uma rotação lateral da coluna. Então é o que o povo costuma falar que é uma coluna em S, é uma coluna torta. É uma rotação de lado, vamos colocar. Não é uma rotação em S mesmo, uma rotação lateral da coluna, como o senhor mesmo frisou. Assim, mais especificamente, a gente tem alguns componentes rotacionais, mas acho que não caberia explicar aqui para a telespectadora. Mas basicamente é uma coluna lateralizada, é um desvio na coluna. O problema da escoliose maior é o risco de progressão, mesmo na fase adulta. Então eu não sei exatamente qual é a idade da senhora, mas mesmo a senhora já tendo passado do período da adolescência, da puberdade, a senhora pode ter uma progressão da escoliose e isso pode te acarretar problema muito sério no futuro. Então se realmente você tem escoliose e já tem esse diagnóstico, é super importante você procurar um especialista para começar de forma precoce um tratamento. Se você também tiver algum filho ou filha, criança ou adolescente, também seria super importante a senhora encaminhar ele para o tratamento, para uma investigação, porque a relação genética entre pai e filho em doenças como a escoliose são muito grandes. Perfeito. Olha aí, dona Vera, pega essa dica, hein? Muito bem. Enquanto não chega a próxima pergunta, vamos entrar aqui com uma outra perguntinha aqui. O modelo de calçado pode prejudicar a coluna, doutor? O modelo de calçado não costuma causar muitos problemas para a coluna, não.
Assim, de uma maneira geral, como ortopedista, o que a gente não gosta muito é da tal das rasteirinhas que a mulherada adora por questões estéticas, tá super na moda. A gente prefere ou o uso de tênis ou um saltinho de 3 a 5 centímetros, que é mais anatômico para o formato do pé. Mas assim, para a coluna especificamente, a mulher pode usar qualquer sapato que ela queira usar, mesmo sapatos de salto alto maiores, desde que dentro do bom senso. Tá? Então ela usar um sapato muito alto para uma festa, para o entretenimento é uma coisa. Se ela optar por trabalhar todos os dias com sapato, também vai ser prejudicial. Mas eu acho que a questão do sapato cai mais dentro do bom senso do que de alguma problemática que isso possa trazer. Já temos aqui uma outra pergunta de José Roberto de Santo André. Parabéns pelo alerta. Conheço o Dr. André do Hospital Cristóvão da Gama. E esse tipo de serviço é essencial. Parabéns pelo programa. Obrigado. Tá? E só para um adendo, eu fiz a minha cirurgia da mão, o meu pós, com o Dr. Cristóvão da Gama. Tá? Muito bom, muito tá bom, muito bom. Muito bom. Trabalhar muitas horas em uma mesma posição pode afetar a coluna? Sem dúvida nenhuma, os componentes laborais, os componentes relacionados ao trabalho, a mau posicionamento do trabalho, são determinantes na degeneração e no envelhecimento da coluna hoje em dia. Trabalhar muitas horas na mesma posição, eu diria que o principal é sentar em cadeiras inadequadas. Então a perna do indivíduo tem que ficar com quadril em 90 graus, joelho em 90 graus, um apoio amplo para a coluna, uma cadeira confortável. É super importante a movimentação durante o trabalho, então assim, linhas de montagem com períodos muito grandes de trabalho, em que o paciente não tem condições de levantar várias vezes, não tem a liberdade para ir no banheiro, fazer alongamento, esse tipo de coisa também não são das melhores características. E a obesidade? Pode provocar ou até mesmo trazer complicações para a coluna? Doutor Ângelo, aí o senhor está batendo num ponto super importante, é uma das lutas de nós médicos contra a população. A obesidade, ela simplesmente acarreta problema em todos os órgãos e todos os sistemas, e na coluna não seria diferente. Fica muito difícil para a gente controlar um desgaste, um problema na coluna num paciente obeso. Então, fica aí a dica para a população. É super importante o acompanhamento com o endócrino, é super importante a perda de peso, é super importante o controle rigoroso do peso, a prática de atividades físicas regulares. E hoje em dia, com cirurgia bariátrica, uso de balão, a gente tem inúmeras formas aí da gente conseguir controlar e prevenir a obesidade, desde que o paciente procure um atendimento e faça um acompanhamento adequado. Ferramentas, né? São inúmeras ferramentas, né? Hoje a gente realmente tem como manusear praticamente todas as doenças e todos os problemas de saúde, desde que a gente consiga um diagnóstico em tempo precoce e tempo hábil. Outra pergunta, outro internauta, Vitor, de São Carlos. São Carlos. Olá, estou vendo o programa aqui. Você me copiou, hein, Vitor? Olá, quem fala sou eu, tá? Olá, estou vendo o programa aqui do interior de São Paulo. Quero saber se pacientes obesos têm propensão a ter problemas de coluna. Um abraço. Acho que ele fez a pergunta antes de eu te fazer a pergunta. Você fez, Vitor, mas acho que já está respondido. Muito bem, tá, Vitor? Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso programa, tá, Vitor? Muito obrigado. São Carlos, tá? E Vitor, tá? Doutor, o travesseiro e o colchão ajudam no bem-estar da coluna? Como fazer a escolha correta? Doutor Ângelo, o senhor só está fazendo pergunta aí que eu gostaria de falar. Eu acho perfeito isso. Eu acho que a questão do travesseiro é muito importante, que a população tem embutida dentro dela que o travesseiro e o colchão são fatores de dor na coluna. Não são. Se você tem dor na coluna, você tem que procurar um médico e não trocar o travesseiro. Então é muito comum o paciente chegar pra gente com 6 meses de dor e falar: doutor, troquei o colchão, troquei o travesseiro, troquei isso, troquei aquilo, continuo com dor, porque o travesseiro e o colchão não causam dor em 99% dos casos. Eu acho que ficou mais caro o colchão e o travesseiro do que a consulta médica. Com certeza. Agora, não que a gente não tenha uma orientação quanto ao uso do colchão. Então aquela coisa de colchão ortopédico, semi-ortopédico, duro, de madeira, hoje a gente não utiliza mais. A orientação é um colchão novo, no máximo com 3 anos de uso, sem buraco, adequado, que o paciente se sinta confortável. Tá? Em relação ao travesseiro, se o paciente dormir de barriga para cima, um travesseiro só na coluna, para o pescoço não ficar fletido, e se ele dormir de lado,
2 travesseiros na cabeça para a coluna ficar alinhada e um no meio das pernas. Então a gente realmente faz essas orientações, mas eu acho que isso não é o fator preponderante. O fator preponderante é que se você tem dor, procura o médico antes de trocar o colchão e o travesseiro, porque provavelmente não é o seu colchão nem seu travesseiro. Não, e mesmo porque com o médico talvez você possa utilizar seu convênio, e para comprar o travesseiro não dá para comprar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Outra pergunta, Liliana de Santo André. Obrigado, Liliana. Tá? Continua participando com a gente. Internautas, cliquem no Participe, tá? E venham aqui para o nosso programa, Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Olá, muito bom o tema. Maus hábitos da infância são decisivos para problemas de coluna ou os fatores genéticos contam mais? Liliana, sem dúvida nenhuma que os fatores genéticos contam mais. Mas eu também sou pai, imagino que você deve ser mãe também. Então a gente tenta usar de todos os métodos e todos os meios para que as nossas crianças não tenham nenhum problema. Então os fatores genéticos são mais importantes, mas isso não dá o direito da gente como pai não dar atenção aos outros valores e às outras características. Então se o seu filho está na fase pré-escolar, faça uma visita na escola, acompanhe as carteiras, quantidade de material escolar, número de aula de educação física, estímulo ao esporte, que todas essas coisas aí, pelo menos se algum filho nosso vier a ter um problema, a gente livra a nossa consciência de pai, que nós fizemos tudo que era possível pelas nossas crianças aí. Agora me fala uma coisa, doutor. Com essa vida moderna que nós vivemos aqui, né? Existem muitas doenças que se envolvem na atualidade, com a utilização de computador, tablets, celulares, esse uso desenfreado de fica em pé, fica sentado, fica deitado, fica em má posição. Eu sei que você já falou desse montão de posição. É difícil a gente pegar esse policiar, tá? Essas pessoas que trabalham no banco, é movimento repetitivo, é difícil a pessoa chega e fala assim, faça uma readaptação na sua... trabalhar em banco, que readaptação de uma nova função dentro de um banco, quer dizer, que dica que o senhor pode dar, se é que existe alguma dica a se dar, em alguma função dentro de qualquer setor para trabalho, para a utilização desses aparelhos eletrônicos? Então, Ângelo, eu não vejo o aparelho eletrônico em si como um problema de saúde ou um causador de problema de saúde. Eu acho que o principal problema do excesso de tecnologia é que a gente fica tão preso a esses instrumentos de trabalhos modernos que a gente acaba se descuidando de viver a vida. Então eu acho que o aparelho eletrônico, o excesso de internet, esse tipo de coisa trazem muito mais um sedentarismo. Eu acho que o sedentarismo é muito pior do que o uso do aparelho ou da tecnologia em si. Eu costumo falar brincando que se pegar eu, que estou despreparado para correr uma maratona de 40 km, no dia seguinte eu não ando. Tá? Se você pegar um corredor de longa distância, ele corre uma maratona de 40 km com facilidade, porque ele está preparado para correr uma maratona de 40 km. Então eu acho que nós, como trabalhadores, a gente tem que se preparar fisicamente para executar o trabalho. Então assim, eu volto a frisar para os nossos internautas e espectadores aí, para procurar precocemente uma atividade física. Se você tiver um corpo bem trabalhado, uma musculatura forte, uma mente e um corpo saudável, 90% de todas as patologias, não só da coluna, como dos outros problemas, eu acho que vão estar resolvidos. Então eu acho que a gente culpar o tablet, culpar o computador, é uma maneira muito simplista da gente ver o problema. Porque aí a gente deixa de olhar quais são os erros e as falhas que nós mesmos estamos cometendo. É você pegar e transferir o problema. Transferir o problema, exatamente. Mais uma pergunta. Reinaldo de São Caetano. Conheço pessoas que parecem ter piorado após a cirurgia da coluna. É mito que depois de operar a pessoa não será mais a mesma? Obrigado. É uma verdade relativa. Tá? Assim, nós temos tantas cirurgias minimamente invasivas que têm um resultado em termos de qualidade de vida melhor. Nós temos as cirurgias para tratamento exclusivo da dor lombar ou da dor cervical, que também tem um resultado excelente. E nós temos alguns tipos de cirurgia relacionada à fixação da coluna para problemas de patologias muito graves. É um mito, porque essas cirurgias elas não têm o objetivo de tirar a dor, elas têm o objetivo de salvar o movimento das pernas ou o movimento dos braços. Então essa fama fica porque o paciente faz a cirurgia e ele ainda continua com resquício de dor ou com uma dificuldade de movimentação. Por outro lado, ele ainda mexe as pernas, ele ainda anda, ele ainda é capaz de urinar, evacuar, ter relação sexual. Então, mesmo não parecendo para a população
um resultado tão atrativo, quando comparado com a gravidade da doença, a gente considera como um resultado excelente. Então, não deixa de ser verdade a sua observação, cara internauta, mas essa daí não é uma verdade absoluta. Se você procurar o tratamento e a gente conseguir usar técnicas que não essas mais convencionais, aí sim a gente tem como garantir um bom resultado na doença precoce. Doutor Evaristo André, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer muito e muito mesmo, tá? Eu acredito que tenha sido muito esclarecedor para todos os nossos internautas, tá? E de grande valia, até pela quantidade de perguntas, eu acredito que tenha sido realmente muito esclarecedor mesmo. E gostaria daqui de refazer um convite para uma próxima vinda do senhor aqui, para quando o senhor puder, tá bom? A casa estando aberta, para mim é um prazer enorme vir aqui, para mim é um prazer enorme conseguir dialogar direto com a população e esclarecer as dúvidas. Para quem precisar, eu estou à disposição. Para o que o senhor precisar, eu estou à disposição. Para o que a nossa Web TV São Caetano precisar, também pode contar comigo que eu estou à disposição. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse realmente aqui o seu endereço, telefone. Perfeito. Rua Rafael Corrêa Sampaio, Rua Alegre 598 4229 8253 www.cor.com.br. Muito obrigado, viu? Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia, todas as segundas-feiras às 17h30. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano. Até segunda que vem, às 17h30, programa Saúde em Dia. Um abraço e até lá! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.